TV Mulheres Jornalistas tem o prazer de estar na Feira do Livro de Porto Alegre 2020 com pessoas muito especiais. Vamos conversar com a jornalista e apresentadora Maria Beltrão, que lança seu primeiro livro, O Amor Não Se Isola, escrito à mão em um caderninho, logo ali no início do isolamento social. São histórias deliciosas sobre seus amores, seus afetos, suas aflições e a sua vida. Vem conosco. Maria, obrigada por estar aqui. Me conta como foi escrever esse livro à mão num caderninho em 2020. Olha o que deu, ó. Aqui, ó. Olha o que deu. Em primeiro lugar, Silvana, eu que agradeço aí o convite, muito honrada com esse convite. Pois é, isso fazia parte do desafio que o meu marido me propôs. É um desafio criado por uma jornalista, uma escritora americana, Julia Cameron, para você despertar a criatividade, para você romper qualquer bloqueio criativo. Ela diga, olha, escreva à mão, sem tentar voltar e editar, escreva à mão 3 páginas sobre qualquer assunto. E no começo eu falei, ai, gente, será que eu vou ter disposição para isso? Mas quando a pandemia se impôs, né, com todos os pontos de interrogação, com todas as dúvidas, eu senti uma necessidade de fazer uma catarse literária qualquer, botar para fora o que estava passando na minha cabeça. Não era só a angústia da pandemia. A pandemia não é a personagem principal desse diário, claro que é pano de fundo, mas era uma vontade de escrever sobre as coisas minhas, né? Agora, foi muito desafio escrever à mão, porque a gente, né, Silvana, está tão acostumada com o computador, voltar, mudar texto de lugar, enxugar, e à mão eu tinha que escrever sem pensar e sem voltar. E realmente é um exercício muito interessante, né? Até de autoconhecimento. Foi muito legal, foi muito legal. Ah, que bom, Maria, porque eu acho que a gente também quebrar uns certos hábitos, né? Eu acho que o computador é legal e tal, mas eu acho que depois de passar o dia inteiro já ancorando um jornal de 3 horas, chegar em casa, no meio dessa tanta notícia difícil, né, também, e aí você pegar o caderninho e escrever à mão é tirar o foco completamente, né, do que você estava passando, né? O início do O Amor Não Se Isola, a gente começa a ver que vem as notícias tristes, o momento, né, de a perda do Ronan Soares, o compositor Aldir Blanc. Então, a gente começa a ver ali a Maria junto com a perplexidade diante de tudo que está acontecendo e sentindo mais de perto a dor de divulgar tantas perdas como o próprio Ronan para você e a sua passagem com o que você conta com o Aldir, que te assistia, que mandou bilhetinho. Você hoje, né, esse tempo todo agora que a gente já está isolado e o mundo ainda buscando nem respostas para cura, mas respostas para isolar mais o vírus, né, e diminuir esse contágio, além de, óbvio, a busca pela vacina, você tem esperança está esperançosa para a descoberta dessa vacina, para a gente ir para um outro momento? Silvana, meu nome é Esperança, sempre foi e sempre será. Essa é fácil de responder. E tem uma frase que eu cito no livro e gosto de repetir, que não é minha, né? Eu costumo roubar as frases que me interessam. Essa é do grande Ariano Suassuna, que ele dizia o seguinte, né? Que o pessimista é um chato, o otimista é um tolo e que ele preferia ser um realista esperançoso. E aí eu brinco que meus irmãos diriam que eu sou a otimista tola. Mas eu busco, né, diante dessa realidade que se impõe, de tantas notícias ruins, ter um pé no realismo, né? Eu sofri essas perdas a que você se referiu, muito próximas de mim, né? Não só do grande Aldir Blanc, né? Grande poeta da nossa cidade, do nosso país, mas também do Ronan Soares, que foi um jornalista grande inspiração para mim. Mas, apesar dessas perdas, que muito me angustiaram e me entristeceram, eu sempre mantive a esperança acesa. E se você pensar, o que já está acontecendo é um pequeno milagre científico, se me permite. Já compararam esse momento que a gente está vivendo, que muito possivelmente uma vacina vai chegar durante uma pandemia,
um ano depois de uma pandemia começar, ou um ano e tal, isso é um feito extraordinário. Algum autor comparou com um feito comparável, desculpa a redundância, ao pouso do homem na Lua. Na Lua. É um grande feito para a humanidade. Evidentemente que para a gente que está no meio da pandemia, a gente diz, cadê a vacina? A vacina não chegou. Mas é muito rápido. Mas historicamente, então como não ter esperança nessa humanidade científica, né? Não, como não ter fé, como eu gosto de dizer, que eu sou uma mulher de muita fé nos nossos cientistas. É muito bonito o que está acontecendo, né? Eu acho que as crises são sempre oportunidade e a gente está tendo a oportunidade de ver o que várias pessoas juntas, pesquisando, por tentativa e erro podem produzir. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu tenho esperança. Estou louca para essa vacina chegar. Ancorar um jornal diário de 3 horas, ao vivo, com tantas notícias difíceis. A humanidade nessa tentativa de conviver com tudo que está acontecendo. Vocês, às vezes, conseguem caber uma brincadeira, como foi a cantoria, né? O musical das sextas-feiras que vocês faziam lá para as redes sociais e tudo. Me fala mais um pouco desses momentos de leveza dentro de um jornalismo tão sério e tão de qualidade que vocês fazem, de tanta seriedade, né? E caber ainda uma leveza para que as pessoas consigam dar conta, né? De ouvir e falar, não, estamos aqui juntos, vamos passar por isso. Silvânia, eu costumo dizer que é uma ousadia distribuir alegria durante uma pandemia, mas é uma ousadia necessária. A gente precisa ter essa quebrada. Eu sempre penso na quantidade de idosos que me assistem e que precisam dessa esperança, que precisam desse sorriso, que não precisam ficar só vendo o peso da notícia. Eu costumo dizer que notícia é notícia, né? Justamente pela sua excepcionalidade. Vira notícia por isso. Então, a gente não pode achar que a notícia é só o mal, né? O bem não faz ruído e o ruído não faz bem, né? Se um cachorrinho lindo balançar o rabo, se um neném sorrir, isso não vai virar notícia. Agora, se o rabo balançar o cachorro, vira notícia na certa. Então, a gente não pode, durante 3 horas, dar a impressão que o mundo é uma coisa só de notícias ruins, porque não é. Então, eu acho que todo mundo precisa de um respiro. E eu costumo dizer, em relação à questão da seriedade e a brincadeira, eu nunca perco a seriedade porque brinco, ou pelo menos eu quero acreditar nisso. Isso faz parte de uma assinatura e do meu jeito de ser. E aí, se me permite, Silvana, que eu sei que você leu o livro e conhece, vou citar outra frase que eu falo no livro, que é do Charles Chaplin, que eu acho que diz muito a meu respeito. Então, roubo essa frase também do grande Charles Chaplin, quando ele diz: se você tivesse acreditado nas minhas brincadeiras de dizer verdades, teria ouvido verdades que tem me dizer brincando. Falei muitas vezes como palhaço, mas nunca duvidei da seriedade da plateia que sorria. Eu respeito o meu público, eu respeito o meu assinante, mas por isso eu quero ver aquele sorriso mesmo diante da dificuldade. Aquele sorriso que é a cara, inclusive, do brasileiro, né? O brasileiro tem essa ousadia, né? Claro que é nunca e em nenhum momento desrespeitando ou subestimando ou minimizando a dor de ninguém. É uma brincadeira que entra como uma quebrada. Uma leveza, né? É uma brincadeira para dar uma leveza. É uma brincadeira para, naquela revista que você está lendo, peraí, deixa eu agora respirar, daqui a pouco eu volto para o Hard News, né? Então, a Sexta-feira Musical foi isso, porque se pesa para o assinante, essa Sexta-feira Musical que você citou aí, que eu fiz com os meus comentaristas e repórteres da Globo News, o que se pesa para o assinante pesa muito para o jornalista também. A gente tem que falar notícias tão ruins o tempo inteiro, né? Sendo que alguns dos meus colegas estão entrando de home office. Tem um peso muito grande. Então, eu criei essa brincadeira de cantar músicas, né? E pouco importa se a gente canta bem ou não, às sextas-feiras, para trazer também essa alegria
para trazer esse amálgama, né? Essa união entre nós, queridos colegas, né? Da Globo News. Então, acho que foi muito legal. E todos os comentaristas, repórteres, são todos meus amigos, a gente é uma família mesmo. Então, a gente entra nessa brincadeira com muita alegria. Acho que faz parte, Silvana, é importante. É importante, dá uma leveza realmente, é muito bom. Porque é isso, né? A notícia, o jornalismo, ele tem essa função, né? Ele vai dar a notícia, né? Doa quem doer, é importante que as pessoas estejam informadas, e a informação é tudo, né? É tudo para a humanidade, né? E é bom a gente lembrar, né? O que eu sempre digo, né? Quando eu faço essa sexta-feira musical, cada um na sua casa, desculpa que eu te interrompi, não, mas eu acho que é legal, assim, cada um na sua casa participando, e daí que é virtual, e daí que eu estou aqui, você está aí. O título do meu livro, se me permite mostrar, querida Silvana. Isso é importante, mostrar. O amor não se isola, né? O que eu quis dizer, quando eu estava falando sobre as minhas chamadas de vídeo, com a minha mãe de 86 anos e com meu tio de 98, que eu custei a ver durante a pandemia, eu estava refletindo sobre aquelas chamadas de vídeo animadíssimas que me trouxeram alento, apesar dessa distância, né? E aí a conclusão que eu chegava era essa: o amor nunca se isola. E quando enfrenta obstáculos, pede ajuda, a esperança e transborda. Eram vívidas e são as minhas chamadas de vídeo com a minha mamãe, com meu tio Milton, queridíssimo. Tio Milton, Silvana, puxando aqui o fio, né? Que eu conto no livro. Foi internado durante a pandemia. Acharam que tinha Covid. Não tinha Covid. Pegou infecção hospitalar no hospital. Com 97, 98 ele fez depois de sair do hospital e comemorou. E eu reencontrei o tio Milton, mesmo com pandemia e com todo cuidado. Então, o amor nunca se isolou. Estávamos em isolamento social, mas o amor não se isola. E essa é a beleza do amor, né? Das realidades invisíveis, que às vezes são muito mais palpáveis e fortes e presentes que as visíveis. Me animei, viu? Tendo amor, tem tudo, né? Então, já que a gente está falando dessa parte de estarmos longe, mas não estarmos isolados, nós estamos aqui, né, com o coletivo Mulheres Jornalistas, a convite da Feira do Livro de Porto Alegre, 2020, que tem 66 edições completando esse ano. Inacreditável, né? Eu estava lendo que, se não é a mais antiga, é uma das do Brasil, desde 1955. Que coisa, que alegria participar. Deixa eu dar só esse preâmbulo. Que alegria participar da Feira do Livro de Porto Alegre. Que alegria participar, ainda que virtualmente. Que alegria ser entrevistada aí pelo coletivo de mulheres jornalistas. Que alegria fazer parte dessa quadrilha do bem. Que alegria tudo isso, né? Então, olha, menina, vou dizer, né, para quem me assistia aí na Feira de Porto Alegre, estou me achando a escritora. Escrevi um livro, espero que que os escritores de verdade, se é que eu posso chamar assim, perdoem essa ousadia literária, mas é uma honra e uma alegria participar da Feira do Livro de Porto Alegre. Eu tinha que dizer isso, né? Porque quando eu fui convidada, eu fiquei toda muito, muito feliz e contente. E quem sabe um dia, na 67ª edição, eu não poderia estar aí, nem que seja como visitante. Será uma honra também. Que ótimo, porque realmente é isso. A gente... às vezes a pandemia também trouxe isso, né? O isolamento trouxe esse momento digital que entrou na vida das pessoas de uma forma também muito generosa, né? Para fazer as videoconferências com a sua mãe, com o tio Milton, né? Para poder a gente estar aqui agora na feira, as pessoas podendo ver você com o livrinho e a gente conversando. Vou até pegar de novo. Oi, gente. Agora, eu estou entrando na feira.
inteira com o meu livro. E cada vez mais mulheres escrevendo, né, Maria? Que eu acho que é importantíssimo esse momento. A gente tem, né, os grandes autores, mas eu acho que os grandes autores consagrados, né? Mas ler, por exemplo, o seu diário, né? É tão emotivo, é tão carinhoso, é tão verdadeiro, né? Mostrar a importância dessa rede de apoio que você fala, né? Que são as pessoas que estão à sua volta, porque eu acho que é isso. Eu sempre falo isso para os mais jovens da minha família. São os momentos de dificuldade que nós vamos encontrar o nosso acolhimento, que é a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que vão nos dar suporte. Então, eu acho que é lindo ver isso no seu livro, a sua rede de apoio. Sempre quando baixa, né, assim, quando eu estou mais tristinha, eu recorro à minha rede de segurança, ao meu grupo de melhores amigas, à minha família, aos meus amores. Esse livro fala muito desses afetos. Eu fiquei muito feliz de poder falar dessa rede de segurança que me acolhe, que me dá guarida, quando eu não estou tão otimista assim. E é uma delícia de ler também, né? Porque eu acho que é bonito a gente ler história de verdade também. A ficção é linda, mas história de verdade também vale a pena. Mostra o caderninho e também a história que acabou... Provar, né? Tem que eu escrevi a caneta. E a história que, assim, a brincadeira de contar como é que foi essa promoção aí desse autógrafo virtual, que você, com 500 livros, mais de 500 livros para autografar, isso é uma loucura, né? Olha, é uma total loucura. Forte o braço. É uma alegria e uma loucura, né? A gente resolveu fazer essa promoção junto com a editora Máquina de Livros, com os meus amores editores, o Bruno Tis e o Hauser, o Luiz André Hauser. Eles falaram assim: Maria, a gente nunca fez esse lançamento virtual de livro. Vamos criar uma promoção, você pode fazer umas dedicatórias. Só que a gente achou, eles e eu, que ia ser uma coisa assim, essa semana de promoção, que ia ser uma coisa assim, uns 50 livros, até porque tinha muita gente comprando em outros sites, já nas livrarias, mas não. Até agora foram mais de 500, enquanto durou a promoção, e eu que já tinha ficado com o meu pulso comprometido durante o meu diário, agora... Tadinha. Agora, tô com... Como chama isso? Munhequeira? Eu não tenho a menor ideia. É uma munhequeira. Só sei que ela me ajuda muito. E aí, Silvana, a coisa mais linda é que a gente revelou, né? Porque muita gente participava da promoção, mas queria a dedicatória para outra pessoa. O que é lindo. Não, Maria, eu estou dando esse livro para minha mãe, ou para minha tia, ou para minha filha, que vai se formar jornalista. Só que aí, nesse quadradinho em que as pessoas poderiam dizer para quem elas queriam a dedicatória, descobriram que dava para mandar uma cartinha para mim. Então, se me permite falar nisso, uma emoção, que diferentemente de lançamentos presenciais, que geralmente se dão Rio, São Paulo, poderia ser Porto Alegre, talvez Brasília, nesse lançamento virtual com dedicatória e com a citação que eu fiz na live de lançamento a cada um desses que me escreveram, eu conheci gente de todo o Brasil, todo é exagero, mas eu sou exagerada, uma mulher exclamativa, mas dos mais diferentes estados de cidades que eu nunca ouvi falar, e essas pessoas me encheram de amor, e eu caprichei em cada dedicatória de quem mandou uma cartinha para mim, e eu fiquei muito grata, eu queria expressar isso, foi lindo, é uma coisa linda, e daí que eu me cansei, e daí que foi muito mais do que eu esperava, e daí que foram 500 e tantas dedicatórias num curto espaço de tempo. Foi lindo, eu ainda estou tentando digerir tanto carinho. E olha, atenção, Feira do Livro de Porto Alegre. Eu escrevi muitas dedicatórias para os gaúchos que me escreveram. Minha sogra gaúcha, minha Dinda sogra, porque ela é minha madrinha de crisma também, a Mirtia. E eu falei, nossa, gente, que maravilha, o pessoal do Rio Grande do Sul gosta de mim. E isso me emociona demais.
me animei, Silvana, mas eu queria falar isso, que essas cartas aqueceram meu coração. Eu pedi para os editores separarem todas para mim. Eu vou fazer um álbum com essa chuva de amor que eu recebi. Esses bilhetinhos, né? Não, bilhetinhos? Deixa eu ver se eu tenho alguns ainda. Uns são laudas e laudas. Uns são assim, eram assim, Maria, obrigada por tanto, né? Ou sucesso. E outros eram laudas e laudas, contando a vida, quando me conheceram, o Estúdio I na vida delas. Gente, uma coisa, um carinho. Coisa de louco. É um carinho que não tem palavra. Não tem preço, não tem palavra, né? Porque é aquecimento, é coração aquecido, né? Eu acho que isso é lindo, é genuíno, é de verdade, né? É de verdade. Porque quando a gente vai... Atores, atrizes, apresentadores... tem essa relação com o público e eu acho que é muito bonito quando a pessoa entende o papel dela. Claro. Né? Claro. Entende na vida dessas pessoas que você entra na casa delas. Claro. Elas estão ali convivendo com você. Então é muito bonito, porque a gente sabe que essas pessoas, se você falar, Maria não está aqui porque está em casa doente, elas vão rezar por você. É isso, Silvana. Você sabe que eu li, agora eu estava relendo algumas dessas cartas, sério, porque muito me emocionam. Aí diz assim, Maria, dá licença que você entra todo dia no meu sofá. Você senta todo dia no sofá da minha sala. E aí eu brinquei com ela. Bom, se eu já conheço o seu sofá, vem aqui entrar no meu lar, né? Que o livro é a porta para o meu lar. O livro é a porta para a sua casa. Estão vendo, para os meus afetos, para a minha fé, né? Para a minha família. Então, assim, sem palavras mesmo. É uma coisa linda, eu perceber que eu entro em tantos lares, de tantas cidades, e de pessoas que falam, Maria, eu tive uma depressão, como você me ajudou, então eu quebrei a perna e você me trouxe alegria. Gente, o que mais eu quero da vida do que isso, né? Porque a gente, de vez em quando, a gente fala assim, qual é a minha missão nessa vida, né? Porque eu espero... E apesar de eu ser uma resmunguenta, apesar às vezes de eu estar cansada, ou mal-humorada, ou ensimesmada, no fundo eu falo, dei alegria a alguém. Alguém me disse que ficou feliz por algo que eu fiz ou falei. Olha, é lindo. Como você acha que o coletivo Mulheres Jornalistas pode ajudar as mulheres com temas, com questões, para um novo momento da nossa vida como mulheres independentes, mulheres que trabalham, mulheres que lutam? Como você vê o futuro dessa fala, não só do Mulheres Jornalistas, mas de projetos que valorizam essa troca de aprendizado e de apoio e de luta? Coletivos assim são fundamentais, né? Estou aqui para você, você está aqui para mim, a gente se entende, vamos juntas. Porque realmente as mulheres, elas sofrem aí alguns desafios bem duros, né? Eu lembro esse ano a quantidade de agressão contra a repórter mulher, pelo fato de ser mulher, covarde, de jornalistas colegas, foi algo absolutamente aterrador e impensável para mim. Então, você vê que, por exemplo, naquela exemplo dos guardiões do Crivella, né? Depois descobriram que eram pessoas contratadas pela própria prefeitura, eles eram muito mais agressivos, muito mais incisivos, muito mais desrespeitosos quando a repórter era uma mulher, né? Então, só quem é mulher entende o que é isso, né? Então, só quem é mulher entende o quanto dói algumas brincadeiras que não são brincadeiras, né? Supostas piadas que não têm graça nenhuma, além de toda uma luta que tem que ser todo dia por mais espaço, e é assim, né? Nossa sociedade ainda tem que avançar e muito nisso, mas eu comemoro os avanços que já houve, né? Os avanços que já houve no passado. A gente está resgatando escritoras que a gente nem conhecia, escritoras, mulheres negras do século XIX, mas que elas não poderiam, naquela época, virarem protagonistas de livro nenhum da história.
Então, a gente está começando a reescrever uma história necessária. Eu ando lendo livros muito interessantes nesse garimpo de talentos, né? Porque elas sempre existiram, né? É como você falou, agora a gente está vendo mais mulheres escritoras, né? Mas elas sempre existiram, com pseudônimo ou não, sendo divulgadas ou não, né? Sendo promovidas ou longe disso. Mas os talentos sempre existiram. Então, é muito bom. Claro que é uma loucura, né? Ser mulher, ser mãe, trabalhar, escrever livro, né? Reportar. É muita função, né? É muita função, muita responsabilidade, né? Muita função. E, assim, eu acho que isso não pode ser uma luta contra homens. Só isso que eu gostaria de ressaltar, né? Homens e mulheres podem fazer parte da mesma luta. Ouso dizer, né? E não que eu goste tanto desse termo, evidentemente que mulher tem lugar de fala para falar do que a mulher sofre. Evidentemente. Claro. Mulher entende muito mais do que ela está falando, né? Da mesma forma, um negro vai entender muito mais o que é a dor de um racismo. A gente pode tentar entender, mas a gente pode ter a coragem de tentar se colocar naquele shoes, né? Veio a expressão em inglês, né? Esse exercício empático necessário tem que ser feito, mas só quem sabe o que é ser mulher diante de um quadro ou de um cenário que o machismo se impõe, né? Só quem sabe a dor do racismo, né? Diante de um quadro que o racismo se impõe, é o negro, é a mulher, é o índio, né? É o latino. Então, um coletivo de mulheres, um coletivo de jornalistas mulheres é algo a ser aplaudido, é algo a ser exaltado. Você teve um encontro com a Hebe num momento muito importante da sua carreira, e você relata isso no livro, onde você estava num lugar público, né? E viu aquela moça e falou, é a Hebe, né? E ela te reconheceu. Olha, esse encontro com a Hebe mudou minha vida, né? Eu acho que Deus botou a Hebe ali providencialmente para falar, salva essa menininha que está muito insegura, né? Então, eu era anos 90 e eu recebia muitas críticas na Globo News, eu estava muito crua ainda, e eu já tinha consolidado a ideia da desistência. Eu falei, não, eu não dou para televisão, eu tenho que assumir isso, eu vou desistir. E eu estava com um grupo de amigas, né? Fomos a um karaokê aqui no Rio de Janeiro, de repente eu olho, tem a Hebe Camargo, de quem eu sempre fui fã, porque eu dizia, gente, que comunicadora, que carisma, que sol, que coisa impressionante, como a gente se sente, como a gente sente que ela entra na nossa casa, né? Exatamente. E aí ela falou, você não é aquela gracinha do canal de notícias? Eu falei, eu não acredito que a Hebe Camargo sabe que eu sou a gracinha de algum lugar na vida. E ela foi tão carinhosa, ela foi tão afetuosa, o sorriso dela foi tão acolhedor, que eu saí desabafando com a Hebe, como se eu a conhecesse, né? E nem pensei se eu estava sendo inconveniente, atrapalhando a noite dela. Eu falei, Hebe, mas está muito difícil, Hebe, eu não dou para isso, eu sou muito criticada, eu desgesticulo demais, eu tenho 1,80 m, eu não tenho um perfil para televisão, eu não gosto de ler o teleprompter, eu gaguejo, eu vou desistir. Ela olhou bem para mim, eu pegando já na Hebe, né, porque eu sou pegajosa, ela olhou bem para mim e falou, meu amor, eu pego nas pessoas, muito. Aí ela falou, meu amor, persista, não desista. Tudo isso que você está passando agora é normal. Você está encontrando o seu caminho, né? E aí, você perguntando hoje a Maria, de hoje, vendo isso no retrovisor, e eu guardo um amor pela Hebe que você não tem noção. E muitas vezes na vida eu já descobri, sem que ela quisesse, enquanto ela era viva e depois que ela se foi, o quanto ela ajudou os outros, mas não fez propaganda disso. Uhum. Ela fez o bem sem olhar quem. E eu, fuçadora que sou, fui descobrindo a beleza e a grandeza dessa mulher que eu já sabia ser uma gigante. Então é engraçado, como você disse, eu acho que a primeira vez que falaram que eu era a Hebe do jornalismo,
eu quase capotei, né? Eu acho que foi o Chechel que usou isso. Se não a primeira vez, uma das primeiras vezes. Depois eu voltei a ouvir isso de outras pessoas, né? Imagina o Chechel dizer isso, né? Junta dois ícones da minha vida numa só história. Então, e hoje seu parceiro, né, de bancada. Meu parceiro de estúdio e meu amigo da vida. Eu brinco que é meu malvado favorito, né? Que quanto mais mal-humorado ele está no jornal, mais as pessoas gostam. E eu gosto de abraçar o Chechel, a pandemia me tirou isso, porque ele fica todo assim, tipo, Maria me solta, aí eu beijo, aí eu abraço e eu beijo. E abraço e esmago, e ele fica todo incomodado. E aí, então, poxa, é aquilo que você me falou. Aí, quando eu vejo, gente, a vida é uma beleza, né? Aquilo que eu considerava um vício, um defeito, hoje faz parte do que chamam da assinatura da Maria, né? Aquilo que eu achava, talvez, uma linha, como é que diz? Uma coisa fora da casinha, virou o que me define, né? Aquela curva que eu fiz... A sua virou minha assinatura. Aquela curva que eu fiz estava certa. Era a curva e estava certa. Então, é uma alegria, né, Silvana? É uma alegria ser reconhecida pelo trabalho. Uma coisa bonita que esse livro me trouxe foi que, durante muito tempo, eu ficava insistindo em ver o erro, né? Ou o vexame, ou aquilo que não foi tão certo assim, ou os meus tropeços. Mas hoje em dia eu olho nesse retrovisor e eu acho que isso é a maturidade, né? E talvez a segurança que vai chegando, ou uma autoestima, que é importante em todos nós, a gente tem que tentar não levar a crítica para o lado pessoal, lembrar sempre que somos seres exclusivos, intransferíveis, inimitáveis, todos nós à sua maneira. Então, eu acho que eu estou olhando com muito mais bondade hoje a minha história, né? Quando eu olho para esse retrovisor, eu vejo muito mais beleza que antes eu via. E é a mesma história. Então, é importante também, né? Esse amor próprio, essa... Claro, sem perder a noção, né, de que a gente tem que melhorar sempre, que os erros têm que ser consertados. Mas ter um olhar generoso também para si, né? Porque eu acho que a autocrítica ela é até necessária, mas eu acho que isso é uma coisa muito das mulheres, de ter uma coisa de você querer ter uma perfeição, de querer ser aceita, de querer mostrar que você... E quando você está fora, né, do padrão do que as pessoas esperam, é natural que venham as críticas, principalmente uma pessoa que está na frente né, da telinha lá, entrando na casa das pessoas. Pô, quem é essa garota que fala gesticulando, que ria, que tem 1,80 m, né? Então, é um pouco isso, né? As pessoas, a gente, às vezes, eu falo a gente porque eu acho que nós somos mulheres e a gente tem que se apoiar nesse sentido, independente das nossas neuras, né? Ou seja, da balança, ou seja, do eu queria ser um pouco mais alta, ou seja, né? Mas a gente ter um olhar mais generoso, né? Para as nossas pequenas deficiências diante da nossa grandiosidade. Queria agradecer a sua participação na Feira do Livro de Porto Alegre 2020. Eu que agradeço. Com mulheres jornalistas e te perguntar se aquele caderninho escrito à mão, ele acabou, você fez outro, temos continuação desse caderninho, a Maria continua escrevendo. Silvana, estou recomeçando agora. Eu acho que depois que o livro foi lançado, eu fiquei com medo de escrever alguma coisa que talvez eu achasse que deveria ter entrado no livro. Olha que loucura! Mas aí você sabe que, recentemente, algo que o Otávio Guedes, meu colega de estúdio, escreveu, me disse, melhor dizendo, me inspirou a escrever mais. Tem uma página nesse meu diário, feito à mão, que eu coloquei a data, eu coloquei o dia, mas depois só tive coragem de escrever reticências.
E eu acho que cada leitor preencheu ou tentou entender o que estava me passando naquele dia, que a Maria, que nunca é reticente, virou reticente naquele dia. Foi um dia difícil. Foi um 17 de maio. E aí as pessoas começaram a preencher esse dia para mim. Algumas com histórias muito lindas, algumas com histórias muito tristes. Otávio Guedes, uma pessoa que eu amo de paixão, ele na live do lançamento do livro falou: Maria, quando eu cheguei no 17 de maio e vi suas reticências, eu fechei o livro e parei de ler e só recomecei 2 dias depois. Porque o 17 de maio foi o dia que meu pai morreu, quando eu tinha 15 anos de idade. Aquele 17 de maio foi também um vazio no meu calendário, enorme. E a partir disso que ele me disse, eu tive uma vontade de escrever, de preencher aqui outras páginas, né? Ocupar reticências. Então, respondendo a sua pergunta, eu estou recomeçando estou fazendo um novo caderninho e espero que não deve ser publicado, não deve virar livro, quem sabe, né? Mas assim, não tenho essa ambição ou esse objetivo, mas com certeza vai me fazer bem entender outras coisinhas também. Parabéns, escritora Maria Beltrão. Escritora, mas gente, eu me achando escritora, isso é um perigo. Muito lindo. Silvana, obrigada pela entrevista. Dá um beijo na Letícia. Letícia, queridíssima, parabéns pelo coletivo. Obrigada por me acolher. Obrigada por acolher meu livro. Para todos os participantes da Feira do Livro de Porto Alegre, obrigada pela oportunidade. Para quem ousar comprar meu livro, espero que gostem. Se me encontrarem um dia, mintam. Se não tiverem gostado, não tem problema nenhum mentir. Obrigada. Brincadeiras à parte, é uma honra e uma alegria estar aqui e ter sido recebida com tanto carinho por você, Silvana, pela Letícia, pelo coletivo e pela feira. Muito obrigada. Obrigada. Nós aqui agradecemos de coração.